contando para vocês meu testemunho. Já era para ter falado há muito tempo. A gente fica enrolando, enrolando. Sem mais delongas, eu vou começar. Primeiramente eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava dentro de um banheiro, eu estava tendo um bebê. E eu lembro que eu gritava socorro para alguém me ajudar e ninguém vinha, ninguém me escutava. E eu lembro que a criança começava a nascer, eu pegava ele nas minhas mãos. E quando eu pegava o bebê nas minhas mãos, ele estava muito melado de sangue. E eu lembro que ele abria as mãozinhas. E no que ele abria as mãos, tinha uma pedrinha dentro da mão dele. E eu lembro que eu acordei assustada, muito assustada. Eu fui e liguei para minha mãe. Eu gosto muito de conversar com a minha mãe sobre muitas coisas. Então eu lembro que eu contei o sonho para minha mãe. Eu disse, mãe, eu fiquei meio angustiada. Aquele sentimento, né? E ela disse, não, era, ora Deus e repreende. Põe na mão de Deus. Às vezes é só cansaço, né? Mental. E eu lembro que eu fiquei muito encucada com isso, mas aí eu fui passando os dias, isso foi em 2021. Fui passando os dias, comecei a passar muito mal dos rins. Eu já tive alguns problemas de rins no passado, mas se resolveram, né? Não precisou de procedimento cirúrgico, mas dessa vez eu fiquei passando muito mal, muito mal, muito mal. E eu lembro que eu fiz uma tomografia e eu já estava com muitos exames feitos para mostrar para uma médica no Hospital do Rins, lá em Goiânia. E eu lembro que nesse período eu passei bem mais mal e eu precisei ser. Eu lembro que eu fiquei internada, os médicos fez tomografia em mim e descobriu que eu estava com água nos rins, né? Meus rins já tava inchado, um rins esquerdo. Ele estava inchado e não estava conseguindo filtrar a água estava sendo acumulada ali. E eu lembro que o médico me disse, Nayara, 3 dias para você pôr essa pedra para fora. Se você não colocar a pedra naturalmente, você tem que fazer uma cirurgia, senão você vai perder os seus rins. Você vai perder seu rim esquerdo. Ele está muito debilitado, tá? Eu lembro que ele me deu 3 dias, comecei a tomar mais medicamento, porque eu já estava tomando muitos outros, estava tomando uns 3 tipos de remédio. E eu lembro que ele me passou mais 3. E eu lembro que eu lembro que quando eu saí do consultório, eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei tudo o que estava acontecendo. E ela falou, Nayara, vai na tua médica de Goiânia, vê o que ela fala e o que acontecer, você vem para cá, para minha cidade, que aqui a gente te ajuda e eu vou te olhar e a gente faz a cirurgia aqui pelo SUS. E foi isso que eu fiz. Eu lembro que eu fui lá em Goiânia, a médica fez uma tomografia e, e ela realmente confirmou e ela falou a mesma coisa que o outro médico já tinha dito. Me deu também 3 dias e disse, se não sair, você tem que fazer a cirurgia. Tem que fazer, senão você vai perder seu rins esquerdo. E detalhe, eu tinha feito uma ultrassonografia com o médico anterior, e na ultrassonografia ele falou que a minha barriga, ele desceu pro pé, porque eles analisam tudo, né? A minha bexiga, analisou a uretra, a bexiga, o rins. E eu lembro que ele passou a ultrassom na minha barriga e ele falou, tá, eu tô vendo uma coisa escura aqui na sua barriga, eu não tô entendendo esse relevo escuro aqui. E eu lembro que ele apertava assim o aparelho de ultrassom, mas a minha barriga doía, porque eu estava muito dolorida. Meus rins, meu estômago, nossa, tá tudo dolorido. Eu lembro que a lágrima descia de tanta dor. E ele tentando descobrir o que que era aquilo ali. E ele não descobriu. Ele disse que tinha tipo uma bolinha escura, um relevo. Ele falava, tem um relevo que eu não estou entendendo que esse relevo está aqui. E não descobriu. E de fato meus rins estavam realmente, né, com quase só Jesus na causa. E eu lembro que eu não deu certo. Eu tive que ir lá para minha mãe.
E na semana que eu cheguei lá, eu já cheguei passando mal. Eu já cheguei sendo internada, porque eu comecei a sentir muita dor forte mesmo. E eu lembro que os médicos me levou lá para dentro, naquela preocupação toda. E quando eles fez a ultrassom, eu estava grávida. Eu lembrei da outra ultrassonografia que o médico disse que tinha uma coisa lá. Eu não estava conseguindo descobrir o que era. Já era meu bebê. E a ficha, e eu lembro que o médico falou, você tá grávida? Eu disse, não tô grávida. Ele disse, você tá grávida sim, né? Já tem um mês que você tá grávida. Eu disse, doutor, mas eu tô tomando esses remédios. Eu lembro que eu tava tomando 6 tipos de remédio diferentes. E ele disse, você vai parar com isso tudo agora. Todos esses remédios são abortivos. Todo esse remédio faz muito mal pro bebê. E eu lembro que ele olhou o meu bebê e estava tudo ok, aparentemente. E eu fiquei muito angustiada, porque eu tinha que fazer essa cirurgia. Eu lembro que eu virei para ele e disse, e agora, doutor, e a cirurgia? Ele disse, você tem que fazer essa cirurgia, só que vai ser de outro jeito agora. Não vai ser do jeito que a gente ia fazer. Eu lembro que eles me encaminhou para Goiânia, e eu fui para Goiânia, da cidade da minha mãe fui para Goiânia. E eu lembro que quando eu cheguei lá, os médicos, na época estava ainda um pouco, estava acabando assim a pandemia, tava, mas ainda estava bem restrita as coisas, né? E eu lembro que os médicos não deixou eu ter acompanhante. Eu fiquei sozinha lá, né? Desesperada. O meu chão caiu, né? Não sabia o que fazer. E eu lembro que o médico virou para mim e falou assim: você vai perder essa criança, viu? E eu lembro que ele disse assim: eu digo, meu Deus, e agora? Ele disse: a gente vai fazer o possível, mas provavelmente sua gravidez não vai para frente. E eu lembro que eu levantei da maca e eu saí desesperada pelos corredores. E eu lembro que, eu tenho certeza que foi Deus que naquela hora deixou minha mãe entrar e a minha mãe já foi entrando com um psicólogo e eu lembro que eles me pegou no corredor. Eu lembro que eu já fui falando assim para minha mãe chorando e o rapaz, o psicólogo, já foi me acalmando, já foi, sabe? E minha mãe também, eu sei que foi Deus falando ali na boca dos dois. Eu só sei que eu aceitei, né? Eu disse, seja o que Deus quiser. Se a criança não, né? Se acontecer o aborto, vai ser permissão de Deus também se não acontecer. E eu lembro que o médico falou para mim, é melhor você salvar seu rim, né? Ficar bem de saúde, saudável, porque lá na frente você pode engravidar de novo. E não adianta você estar sem saúde e levar uma gravidez para frente, sendo que pode correr risco para você e para a criança. Então é melhor a gente salvar você primeiro. Eu lembro que o médico falou isso. E nisso eu aceitei. E depois eu não vi mais minha mãe, eles não deixou mais ela me ver. E eu fiquei lá acho que eu fiquei uns 3 dias esperando minha vaga. E eu lembro que eu fui, eu subi para a cirurgia, eu fiz um procedimento cirúrgico que foi colocado de duplo J. É um fio que eles colocam que vai do canal da urina até os seus rins. E esse fio, fica um pedaço do fio para o lado de fora, porque com esse pedaço de fio eles puxam, não precisa você passar anestesia e tal, um monte de coisa. Não precisa passar de novo o mesmo procedimento. E eu lembro que eu fiz a cirurgia, fui embora para casa. E pensa num trem mais ruim, você tomar banho, o maior cuidado para aquele fio não descer. E eu lembro que eu, com o maior cuidado o fio caiu. Quando eu olhei aquele fio na mão, eu gritei, mãe, o fio caiu. E eu fiquei desesperada. Eu digo, mãe, e agora o que, que nós vamos fazer? O médico falou tanto desse fio que não era para cair. E eu lembro que a gente foi embora, a gente desceu para Goiânia. Meu pai pegou o carro dele e nós desceu para Goiânia. Foi direto. E chegou lá, os médicos já me levou lá para dentro. Quer dizer, teve um monte de burocracia e tudo mais.
mas deu certo. Os médicos me internou e eu tive que fazer outro procedimento cirúrgico, né? O que não era para fazer, eu tive que passar por outra anestesia, outro procedimento novo. Foi terrível. Então, né, o que não era para acontecer, aconteceu, o fio caiu, tive que voltar lá, né, e fiz outro procedimento cirúrgico, mais risco ainda para o bebê, né. Mas graças a Deus deu certo, eles conseguiram tirar o duplo J e eu voltei lá para minha mãe. Nisso, eu estava bem, vim embora para minha cidade de novo, já estava com 5 meses, né. Aí nisso eu comecei a passar muito mal, minha pressão caiu muito. Nossa, minha pressão caía, meu Deus. Toda hora minhas colegas de serviço me catavam lá pelo braço. E eu lembro que eu falei disse, do jeito que tá, eu vou terminar cair aqui e dar um jeito, cair de um jeito errado aí e piorar a minha situação. Eu lembro que eu pedi licença, né? E eu pedi licença lá do meu serviço, esqueci o nome lá. E nisso minha mãe falou, Nara, vem pra cá, porque não adianta você ficar sozinha aí, do jeito que você tá. Eu lembro que eu tava muito fraca. Nossa, minha gravidez, misericórdia. Foi Deus que eu tô viva, viu? E eu lembro que o meu médico não queria deixar a minha mãe me levar. Eu lembro que eu tive que assinar um termo lá de responsabilidade. Ele disse, não é bom você estar viajando muito distante, 5 horas de viagem da cidade onde eu morava para onde a minha mãe mora. Ele disse, não é bom, né? Você já está com 6 meses, está entrando para o 7º mês, você vai se responsabilizar. E eu lembro que eu tive que assinar os termos lá, meu ginecologista não queria que eu viajasse, né? Que era muito arriscado. Mas aí eu fui. E chegando lá, eu acho que eu fiquei só um mês de boa. Comecei a passar mal de novo. Deu o mesmo problema que deu nos rins esquerdo, deu no rins direito. E lá vai eu para Goiânia de novo. Sendo que eu estava com infecção de urina que nada parava. Nada. E eu não podia tomar muito remédio. E eu também estava com anemia muito forte, que também não sarava com nada. Os médicos estavam tomando os medicamentos que é liberado para grávida, né? Mas não podia tomar muito medicamento, remédio para dor. As minhas cólicas de rim estavam muito fortes e eu não podia tomar remédio forte. Eles me mandou para Goiânia, tive que fazer o mesmo procedimento cirúrgico, ter o duplo J no lado direito. E eu lembro também que deu uma confusão lá, eles iam operar o mesmo, o rins que estava saudável, eles quase que fazem o procedimento no rins errado, mas graças a Deus, né, deu certo. Tive que fazer uns exames lá em cima da hora para ver onde era o rins mesmo, mas era o rins direito dessa vez. Eu lembro que eu fiz a cirurgia, mas eu lembro que dessa vez estava muito estranho, eu estava sentindo mais dor no pé da barriga, e eu estava vendo que tinha alguma coisa errada. E eu lembro que eu voltei para casa com aquele medo, um medo muito grande. E quando eu voltei para casa, com 3 dias que eu estava lá, eu estava com duplo J. Eu fui dormir bem, no outro dia eu amanheci com icterícia, meus olhos estavam amarelos, minha pele estava toda amarela, amarela. E minhas pernas começaram a inchar muito do nada, inchar. Minha mãe corre comigo pro hospital, mas meu pai. E me internaram lá. E eu lembro que o médico me levou para fazer ultrassom, porque não podia fazer tomografia, nada invasivo, tem que ser uma coisa bem mais. E eu lembro que o médico me levou para fazer ultrassom para ver o que estava acontecendo. Ele viu que tinha alguma coisa errada nos meus rins. E me mandou para Uruaçu, uma cidade vizinha onde a minha mãe mora. E chegando lá, os médicos me tratou muito mal, a minha mãe. Falou que não, que o meu caso
não pegava, que lá eles só faziam parto, e me mandou de volta para a cidade onde minha mãe mora. Nisso eu fui de novo. Chegando lá, eles fez de tudo lá para poder eu ir para Goiânia de novo, para me levar para o mesmo hospital que eu tinha feito o primeiro procedimento e o segundo. E cheguei lá, muito mal mesmo, inchada, com, com icterícia, muito fraca, aquele barrigão, já estava indo para o sétimo mês, acho que para o oitavo já estava indo. E eu lembro que eles tirou, graças a Deus nessa vez não precisou eu entrar na sala de cirurgia de novo. Eu lembro que eles tirou lá mesmo, onde eu fiquei internada no leito lá, no leito, né? E foi fácil dessa vez, porque o fio que eles puxam não tinha caído, né, dessa vez. Então, eles só era puxar. Puxou e parece que quando o médico tirou, eu fui melhorando. Fui melhorando, fui melhorando. Aquele amarelão de mim foi saindo, minhas pernas desinchou. Só que aí eu tive muita perca de sangue e tive que tomar uma bolsa de sangue, porque estava muito, as plaquetas estavam muito baixas. E o médico ainda falou que ainda correria o risco de eu ter uma alergia, mesmo que fosse o mesmo tipo sanguíneo que o meu, que eu tomei. Eu lembro que eu tomei esse trem e os médicos me deixando lá e eu fiquei 2 semanas e estava indo para a terceira semana e eu, por que vocês estão me mantendo aqui? Porque eu já fiz tudo o que tinha que fazer, vocês não já fez, não está tudo bem. E o médico disse, não tá, você precisa ir para uma maternidade agora. E eu lembro que eles me transferiram para essa maternidade, lá em Goiânia. E nesse processo eu fiquei 1 mês, lá em Goiânia, com a minha mãe. Minha mãe dormindo naquelas cadeiras bem terrível. Quem já ficou em leite de hospital sabe, né? Minha mãe também tem um problema de saúde e, nossa, ela tava, meu Deus, eu lembro que eu olhava para ela e só chorava, e ela olhava para mim e só chorava. Foi triste. E nesse tempo que eu fiquei nessa maternidade, muito bom lugar. As pessoas, as enfermeiras, as médicas, o ambiente, tudo muito limpo, tudo muito certinho, sabe? Eu lembro que todo dia eu descia para fazer uma bateria de exames, porque eu estava com um problema no meu fígado e os médicos não estavam conseguindo detectar. E eu lembro que eu fiquei muito angustiada. Digo, meu Deus, agora. E as médicas todo dia ir lá, ia lá no quarto onde eu fiquei mais a minha mãe, e falava, Nayara tá com alteração nas enzimas do fígado dela, a gente não tá conseguindo descobrir o que que é. O fígado dela tá normal, não tem nada aparente, já, a gente tá fazendo exame e tá dando essas alterações. A gente não sabe o que é. E a gente tá com medo de fazer mal pro bebê. Só que a gente tá fazendo ultrassom nele todo dia, graças a Deus, o bebê tá bem. O problema é com a Nayara. O bebê está seguro, mas a gente precisa descobrir o que está acontecendo no fígado dela. E eu lembro que eu fiquei muito desesperada, mas minha mãe, eu já não estava aguentando mais ali, né, aquele ambiente fechado naquele quarto. Isso, não podia ir andar muito nos corredores, né, muito difícil. E me vendo a minha mãe naquela situação também, as pernas dela inchadas, ela não estava aguentando mais também, né. E eu lembro que eu falei pro médico, me libera, manda eu embora, já que não tem nada, não tá vendo, não tá tendo nada, então eu quero ir embora. E a mensagem não pode mandar você embora, né? Até a gente descobrir o que é que você tem. E eu lembro que minha mãe pegou um azeite que vinha na comida, um saquinho de azeite, ela me deu, me dá, por 3 dias ela me deu esse azeite na colher, e eu tomei. E tomei acho que 3 dias seguidos, e as médicas foram fazer exame e as alterações que estava dando no meu fígado diminuíram.
E eu lembro que a médica disse, a gente vai te liberar, mas assim que você chegar lá, no outro dia, se possível, você vai lá em Séries, se eu não me engano, acho que é em Séries, uma cidade vizinha, você precisa ir num endocrinologista, não, meu Deus. Um médico gastroenterologista, eu acho o nome, não sei. Você precisa ir num gastro para ver, investigar o que está acontecendo com o seu fígado. E eu lembro que a gente fez isso. E eu lembro que a gente quase aconteceu um acidente comigo e com meus pais, porque quando a gente estava vindo embora, choveu muito, né? Aí chegou lá na cidade, a gente foi no gasto, e ele falou, eu lembro que ele chegou, quando eu mostrei os exames para ele, o médico falou, você tá com, ai meu Deus, eu esqueci o nome, um problema que dá lá nas grávidas. Não é comum, mas dá. E ele falou assim, talvez quando você tiver o bebê, você precise fazer uma cirurgia no seu fígado. Eu lembro que ele falou isso. É coléstase grávidica que fala. Coléstase da gravidez. Eu estava com isso. E ele falou, talvez seu fígado não volte para o normal, você precisa fazer uma cirurgia, mas fica tranquilo que às vezes nem vai precisar fazer isso. Eu só estou te avisando agora, caso ocorra. E eu lembro que nós voltamos para casa, na volta para casa a gente quase sofreu um acidente, eu e meus pais, começou a chover muito, e a água quase entrou dentro do carro, a gente precisou parar num, num canto lá, na estrada, esperou um pouco a chuva parar e voltamos para casa. Quando voltamos para casa, eu não sei se foi por causa do nervoso, eu comecei a entrar em trabalho de parto antes da hora. E meus pais me levou para o hospital e eu fiquei internada de novo. Só que no hospital onde meus pais moram. E nisso eu fiquei internada uma semana lá. E a minha infecção de urina estava muito forte, muito forte. E aí foi por conta disso que eu comecei a entrar em trabalho de parto. Eu lembro que eu comecei a sentir as contrações, e eles, no dia não tinha médico obstetra de plantão, e eu tive que ir para outra cidade de novo. E quando chegou lá, eu desenvolvi síndrome do pânico, se não me engano o nome. Eu comecei, me passava muito mal. Eu começava a passar mal mesmo quando eu entrava nas ambulâncias, eu não conseguia. Aí eu lembro que eu tive que ir na frente junto com o motorista. E cheguei lá nesse hospital, tendo a dor, tendo as contrações, e as contrações, em vez de aumentar, elas foram diminuindo. Eu fiquei uma noite lá. No outro dia o médico chegou e me examinou e disse, ela não vai ter o bebê agora. Ela está com infecção de urina muito forte. Ela precisa tomar os medicamentos para ver se diminui essa infecção de urina, senão ela vai entrar em trabalho de parto de novo. Todo mundo sabe não, né? Nem todo mundo, eu mesmo sabia. Que a infecção de urina ela pode trazer riscos para a criança depois, né? Para o bebê. Eu lembro que eles me voltei para a cidade onde minha mãe morava, no outro dia de novo, e fiquei internada lá. Fiquei uma semana. E quando foi no sábado, o médico me liberou e disse: amanhã você volta que você vai fazer cesárea. A gente não vamos esperar mais. Você está muito. Ele falou: você está muito judiada já aqui. E eu lembro que foi o que aconteceu, né? Vou embora para casa, já estava tudo pronto, as coisas de bebê. E
Nisso, no outro dia, voltei no domingo, fiz a cirurgia cesariana. Eu queria ter tido parto normal, mas os médicos disseram que não esperar, por conta da infecção de urina, né? Fiz o parto cesáreo, eu lembro tudo. Eu só não sentia dor, mas eu lembro tudo vividamente. Eu tenho a sensação da minha barriga sendo cortada. Tem gente que fala que não sente nada. Eu não senti a dor, mas eu vi. Eu não sei como explicar. Eu falo até hoje isso para minha mãe. Não tem como explicar como que eu sentisse a minha barriga, cada camada sendo aberta. Eu não sentia dor, mas eu via que estava acontecendo ali. E eu passei mal, minha pressão caiu na, no parto cesáreo lá. E eu lembro que o médico virou pro outro e falou bem assim: nossa, o bebê dela estava encaixadinho para nascer normal. E eu dei uma queda de pressão, tudo mais. É, fiz a cirurgia, deu tudo certo. E o pós-cirúrgico é terrível, né? Só quem passou por cesárea sabe, muitas mulheres que não sentem tanto, mas eu senti muito, muito mesmo. Foi triste. E o meu, depois que eu tive o bebê, o resguardo também não foi fácil. Pra mim, não foi fácil. E graças a Deus eu já estou aqui para contar, né, esse grande testemunho. Passei por tudo isso. Tem muitas coisinhas, assim, muitos detalhes que se eu fosse contar ia ficar horas e horas falando aqui. Eu resumi, olha que eu resumi, porque eu passei por muita, mas muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo. E para a honra e para a glória de Deus, eu estou aqui. Aí eu entendi o sonho que eu tive no começo. O bebê que nascia e a pedra, né? Tem tudo uma ligação. E graças a Deus eu estou aqui para a honra e para a glória de Deus, né? Que eu lembro que meu bebê tinha tudo para nascer com problemas, com alterações, né? Tinha tudo, muitos riscos, foram muitos riscos de vida e tudo mais. Mas Deus, Ele esteve comigo todo o tempo, do começo ao fim. Muito, e também Deus usou muitas pessoas para vir falar comigo, usou muitas pessoas mesmo, muitos profetas vindo diretamente de Deus para falar comigo, sabe? Eu lembro que minha colega ligou para mim e falou, eu não entendo o que está passando. Tanta coisa, né? Porque você sempre foi, né, envolvida com as coisas da igreja, sempre esteve ali fazendo as coisas para Deus. Não entendo por que você está passando por isso. Mas Deus sabe, né? E sempre, em todo esse tempo, Deus sempre esteve me confirmando que estava comigo naqueles momentos. Sempre, sempre, sempre. E eu agradeço, muito grata a muitas pessoas que ajudou a minha família. Sou grata à minha mãe, meu pai. Minha irmã também correu muito, meu pai também. E para a graça de Deus, para a honra e para a glória do nome dele, eu estou aqui para testemunhar que Deus, ele às vezes faz a gente passar por algumas coisas para a gente testemunhar do poder que ele tem, da glória que ele tem. E que não era por estar aqui, viva, nem meu filho. Não era para a gente estar aqui, mas Deus permitiu
para que o nome dele fosse glorificado, né? Meu filho nasceu perfeito, ele é super inteligente, ele faz coisas que a gente fica até sem acreditar para a idade dele, né? Graças a Deus ele tem um desenvolvimento perfeito, ele é uma graça. Inclusive agora ele está dormindo, né? E ele está com 2 anos agora. É 2 anos de confirmação da graça de Deus na minha vida e na vida do meu filho. Eu lembro que eu fiquei muito desesperada porque algumas colegas minhas lá, que eu fiz amizade, né? Elas tiveram os bebês dela, teve uma que o bebê nasceu com problema no coração, teve que ser internado, fazer uma cirurgia. O outro nasceu com problema na respiração. E eu pensava comigo, meu Deus, elas tiveram uma gravidez super saudável, super tranquila, e eu estou nessa turbulência. O que vai ser do meu filho, meu Deus? E eu ficava só pensando, só pensando, só pensando. E Deus usou muitas pessoas para falar, né, para mim, que ele estava no controle de tudo. E de fato esteve. Deus, ele esteve no comando de tudo mesmo. Eu sou um milagre. Era para eu ter morrido na segunda cirurgia que eu fiz, mas Deus teve misericórdia e honrou a minha vida para glorificar dele, né? Porque os médicos já, num certo período, eles já não sabiam mais o que fazer, porque não tinha mais, era só Deus. E Deus pôs a mão, e eu estou aqui para testemunhar, testificar, né? Que Deus faz milagres acontecer. Porque às vezes a gente está passando por uma situação muito difícil, a gente não entende, naquela época eu não estava entendendo. Quantas e quantas vezes eu me questionei a Deus, por que, Senhor, eu estou passando por isso? Eu nem filho queria ter, eu falava, nem filho eu queria ter. Não era meu plano, nem do meu esposo. Mas Deus permitiu que meu filho viesse para me salvar, né? E eu agradeço muito a Deus por isso, né? Toda honra, toda glória seja dada a Deus. E é isso.